Olá, galera! Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências, ok? Portanto, hoje nós vamos falar sobre o esqueleto ou sistema esquelético, certo? O nosso sistema esquelético, ele funciona como uma alavanca, certo? Para os músculos. Portanto, quando os músculos eles vão realizando seus movimentos, se contraindo, se relaxando, os ossos eles vão servindo de alavancas. Assim como também os ossos eles servem como sustentação do nosso corpo. Além dessa função também, nós temos o que? Os ossos eles também funcionam como protetor, ou eles protegem alguns órgãos, como, por exemplo, o encéfalo, que está localizado aqui na caixa craniana. Nós temos também alguns órgãos que se localizam aqui na caixa torácica, como o coração, os pulmões, parte do fígado, a caixa torácica vai proteger. E temos também aqui na coluna vertebral a medula espinal. Portanto, a coluna vertebral ela protege a medula espinal. E a caixa craniana também, ela protege alguns órgãos dos sentidos, certo? Então nós temos o nosso sistema esquelético. Uma criança recém-nascida, ok? Ela possui 305 ossos, aproximadamente. Conforme a criança vai se desenvolvendo, esses ossos, alguns deles eles vão se fundindo, porque na criança tem grande quantidade de cartilagem. Essas cartilagens elas vão se ossificando, ok? E se transformando em um único osso. Como nós temos, por exemplo, o osso sacro e o osso cóccix. Portanto, esses ossos eles são formados, ok, por 4 e 5 vértebras, como nós vamos ver daqui a pouco. O nosso esqueleto ele está dividido em duas partes: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele é formado pelo crânio, ok, pela caixa torácica e pela coluna vertebral. O esqueleto pendicular ele é formado pelos membros superiores e pelos membros inferiores. Apendicular significa que estão pendurados. E esses membros eles são conectados ao esqueleto axial por alguns ossos, ok? Mas voltando aqui no esqueleto axial, certo? Que nós temos o crânio, ok? A caixa torácica e também nós temos aqui a coluna vertebral. Então aqui nós temos nos ossos do crânio, esse osso aqui, ó, observe a fissura, esse osso da frente aqui, o nosso osso da testa, ele é chamado de osso frontal. Aí temos aqui o osso parietal, portanto são dois ossos, certo? Parietal, portanto são dois parietais. Aí temos aqui atrás nós temos o nosso osso occipital, que é o osso do crânio. Atrás temos também ainda aqui o temporal, ok? E aqui também nós temos o esfenoide. Portanto, esses ossos aqui, eles formam o osso os ossos do crânio. Além disso, temos também aqui à frente os ossos, ok?
que temos aqui o osso nasal, os ossos nasais, ok? Porque são dois ossos nasais, o da esquerda e o da direita, certo? Temos também o maxila, são dois ossos maxila, ok? Temos também a mandíbula ou o mandibular. Aqui nós temos o zigomático, ok? São dois ossos zigomáticos. Esses ossos zigomáticos, eles são conhecidos popularmente como a maçã do rosto, certo? É só um conhecimento popular. Nós temos outros ossos aqui, como o etimoide, que não dá para verificar muito bem. Mas antes do etimoide, nós temos aqui, ó, os ossos lacrimais, também que são dois, do lado direito e do lado esquerdo. E tem outros ossos que não aparecem aqui, mas que fazem parte do crânio, que são os ossículos do nosso ouvido ou da nossa audição, que é o estribo, o martelo e a bigorna. São 3 ossos, ok? Sendo, né, eles em pares. Então, o total de 6 ossos. Aqui nós temos também aqui ele não aparece, né? Mas nós temos o vômer, certo? E outros ossículos aí que formam a nossa parte do nariz, ok? E temos a nossa caixa torácica. A caixa torácica, ela é formada por 25 ossos, sendo 12 pares de costelas, ok? E o osso externo. O osso externo é esse osso frontal aqui que nós temos, ok? E aí nós temos 12 pares de costelas, certo? Da primeira até a 7ª costela, elas são chamadas de costelas verdadeiras, porque elas estão ligadas no externo e também nas vértebras, ok? Da primeira até a 7ª. Enquanto a 8ª, a 9ª e a 10ª, elas são chamadas de costelas falsas, porque as 3, elas estão ligadas a uma cartilagem e essa cartilagem ela se liga à 7ª costela, ok? Portanto, elas são chamadas de costelas falsas, porque as 3, elas se ligam a apenas uma cartilagem e essa cartilagem vai se ligar ao osso externo através da 7ª vértebra ou da 7ª costela. E temos também as 2 costelas flutuantes, que daqui dá para visualizar melhor. Portanto, as 2 últimas costelas, que é a 11ª e a 12ª, elas estão ligadas apenas às vértebras, ok? Então aí na caixa torácica nós temos 25 ossos, certo? Que são 12 pares de costelas, que dá o total de 24, mais o osso externo frontal, 25 ossos. E aí nós temos também as vértebras. Portanto, ok, como eu disse lá no início, uma criança recém-nascida, ela tem 33 vértebras, ok? Mas conforme a gente vai se desenvolvendo, essas últimas vértebras, elas vão se transformando em um único osso. Portanto, aqui nós temos o final, que é o sacro. Portanto, o sacro, ele é formado por 5 vértebras, ok? Elas se fundem e formam o osso sacro. E aqui no finalzinho, nós vamos ter o cóccix, ok? Portanto, o cóccix, ele é formado por 4 vértebras. Essas vértebras, elas se fundem
e se transformam em um único osso, ok? Então nós temos a coluna vertebral, ela é formada por 26 ossos, sendo aqui, ó, as 7 primeiras vértebras, elas são chamadas de vértebras cervicais, ok? Então aqui você tem a C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, são as vértebras cervicais. Aqui nós temos as vértebras torácicas, são 12 vértebras torácicas. Então você tem T1, T2, T3, T4 até a T12, ok? Portanto, são 12 vértebras torácicas. E aí nós temos 5 vértebras lombares, que é a L1, L2, L3, L4 e L5. Elas são contadas geralmente de cima para baixo, ok? A C1, C2, C3, C4, C5 e assim sucessivamente. A torácica, a mesma coisa, de cima para baixo, ok? Então aqui nós temos esses ossos que foi comentado até aqui, eles pertencem ao esqueleto axial, certo? Portanto, o esqueleto axial, ele é formado pelos ossos do crânio, pelos ossos da caixa torácica, ok? E pelos ossos da coluna vertebral, ok? Então agora nós vamos ver os ossos dos membros, tanto inferiores quanto os membros superiores, que eles são chamados, ou que formam o esqueleto apendicular, ok? Aqui temos então os ossos dos membros superiores, ok? O que forma o esqueleto apendicular. Portanto, temos aqui o húmero, ok? Que é o osso do braço. Aí nós temos o antebraço, nós temos aqui o rádio e a ulna, certo? Aqui nós temos os ossos do carpo, ok? Que são esses ossículos aqui, certo? Aqui nós temos os ossos do carpo ou do metacarpo, ok? Aqui o carpo, aqui o metacarpo e aqui nós temos as falanges. Portanto, são 3 tipos de falanges: a falange proximal, a falange média e a falange distal. Os ossos dos dedões, eles possuem apenas 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. Se você observar o seu dedão, você vai verificar que ele tem apenas aqui 2 ossos, ok? Se você observar os outros dedos, eu tenho aqui certo? Que temos a divisória aqui. Então, nós temos 1, 2, 3 dedos, ou 3 ossos, desculpa. Portanto, aqui eu tenho a falange proximal, a falange média e aqui eu tenho a falange distal, certo? Aqui, voltando nos ossos do antebraço, como eu sei qual é o rádio e qual é a ulna? Portanto, é fácil de você entender, sabendo que o rádio, ele precisa da antena. Então, se eu levantar o dedão aqui, ó, esse esqueleto aqui ele não tem como levantar o dedão, mas se você levantar o dedão ele funciona como a antena do rádio. Então, esse osso de cima aqui é o rádio, ok? E o de baixo é a ulna, ok? Então, se eu levantar o meu dedão aqui, ó, se vocês observarem, esse dedão aqui, certo? É a antena do rádio. Portanto, esse osso de cima é o rádio e o osso de baixo é a ulna, certo? Então, aqui nós temos os ossos dos membros superiores, ok?
E temos também esses ossos, eles são os ossos do esqueleto apendicular. Mas esses ossos, eles precisam estar ligados aos ossos do esqueleto axial, que são os ossos que são chamados de cíngulo dos membros superiores. Quais são os cíngulos dos membros superiores? Portanto, nós temos aqui a escápula, certo? Que é essa parte aqui, ok? E nós temos também a clavícula, que é esse osso aqui, ok? Que ele está ligado lá ao externo. Portanto, tanto a clavícula quanto a escápula, eles são os ossos do cíngulo dos membros superiores, que ligam os ossos dos membros superiores ou do esqueleto apendicular aos ossos do esqueleto axial, ok? Então aqui nos ossos dos membros superiores, ok? Nós temos um total de 64 ossos dos membros superiores, sendo 32 de cada lado, porque esses ossos, eles são duplos, ok? Então eu tenho aqui duas escápulas, duas clavículas, ok? Eu tenho dois húmeros, eu tenho dois rádio, duas ulna, e aqui os ossos do carpo, são 8 ossos do carpo, que são pequenos ossos. Então a parte do punho, você tem aqui 8 ossos, ok? O metacarpo são 5 ossos e as falanges são um total de 14 ossos, sendo 3 falanges aqui nos 4 dedos, ok? Que dá um total de 12, mais 2 falanges no dedão. Então eu tenho 14 ossos das falanges, 5 ossos do carpo, dá um total de 19, 8 ossos do carpo, dá um total de 27, aí eu tenho 28, 29, 30, 31, 32 de cada lado, ok? Um total de 64 ossos dos membros superiores, somando com o símbolo dos membros superiores, que é a escápula e a clavícula, ok? Aqui temos esse conjunto de ossos, ok? Que forma a famosa bacia. Portanto, aqui, esse osso, nós temos o ilho, ok? E aí nós temos essa parte aqui, ó, nós temos o isquio, ok? E aqui, vendo por essa parte, esse aqui nós temos o pubis. Portanto, esses 3 ossos, eles formam aqui o quadril. São 2 ossos, ok? Sendo um do lado direito e um do lado esquerdo. Portanto, eu tenho, então, o ilho, ok? O isquio e o pubis, certo? Esses 3 ossos, eles formam a famosa bacia, sendo 2 ossos de cada lado. Esses ossos também, eles são em duplas. E aí temos aqui os ossos dos membros. Então aqui temos os ossos dos membros inferiores. Nós temos aqui o fêmur, ok? Aí nós temos aqui no joelho, aquele osso é a patela. E temos também a tíbia e a fíbula. A tíbia é esse osso mais grosso aqui, ó, que é aquele osso da canela. E a tíbia, ela fica do lado de fora da perna. Então eu tenho o osso da coxa e os ossos da perna. E aqui também, né, nós temos os ossos dos pés, que aqui o primeiro que nós temos aqui, ó, essa parte são os ossos do tarso. Também o tarso, ele é formado por
8 ossos. Aí temos o metatarso, ok? Que é formado por 5 ossos. Essa parte aqui em vermelha, ok? São os metatarsos. E aí nós temos as falanges. As falanges dos dedos dos pés recebem os mesmos nomes das falanges dos dedos das mãos, que nós temos a falange proximal, a falange média e a falange distal, ok? Lembrando que o dedão do pé também, ele possui apenas 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. Então aqui nos ossos dos membros inferiores, nós temos de cada lado 31 ossos, sendo 14 ossos das falanges, ok? Como das mãos, são 3, 6, 9, 12, 14, mais 5 do metatarso, ok? Que dá um total de 19, mais 8 do tarso, ok? 19 com 8, 27. E aí nós temos a tíbia, 28, a fíbula, 29, aqui a pata e aqui o fêmur, 31. Portanto, nós temos aqui um total de 31 ossos. Somando os dois lados, nós temos 62 ossos, com 64 ossos dos membros superiores. Nós temos aí um total de 126 ossos. O esqueleto humano adulto, ele é formado por 206 ossos, sendo que o esqueleto axial, que é o crânio, a caixa torácica e as vértebras, um total de 80 ossos, enquanto os membros inferiores e os membros superiores, somando todos, 126. Portanto, esses, somando o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, um total de 206 ossos, ok? Enquanto esses ossos, eles podem ser ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares, ossos sesamoides e ossos pneumáticos, ok? Portanto, nós vamos chegando aqui ao final de mais uma aula. Esses são os ossos do nosso esqueleto, os nomes dos ossos e a quantidade de ossos que nós temos. E os ossos, né, os tipos de ossos que nós temos. Provavelmente teremos mais aulas sobre o sistema esquelético para estar verificando, né, outras situações existentes, como problemas, né, dos ossos, do que os ossos são formados e assim sucessivamente. Ok? Aquele abraço, se inscrevam no canal, deixe o seu like, se gostaram, acione o sininho para receber as notificações